Olá, olá, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui ao vivo, na nossa live semanal, falando sobre a Arte Reborn. Hoje, adivinha quem está aqui com a gente no dia de hoje? Nossa querida Ana Lúcia, nossa especialista aí em Arte Reborn. E ela vai trazer para vocês hoje algo bem interessante, né, sobre o processo de confecção aí dos bebês reborn. A gente vai conversar hoje sobre o processo de selagem da pintura do bebê. É isso, Ana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também. É isso mesmo. Hoje a gente vai conversar sobre todo o processo de selagem da pintura, né? Que é um processo muito importante para que seja protegido todo o trabalho que nós tivemos, né? De pintura, de detalhes, de unha, de veias, para que tudo isso não se perca com o tempo, né? Então é muito importante que a gente saiba selar, proteger todos esses processos, né, para que esse bebê tenha uma durabilidade muito maior. Legal. Ana, antes de você falar sobre a selagem, vamos explicar um pouquinho como que funciona o bebê reborn aí para as pessoas, né? As pessoas, elas imaginam que o artista, ele faz o bebê, ele esculpe o bebê, né? Mas, na verdade, não é assim que funciona, né? Como que funciona o processo? É uma matriz que vocês compram, né? E depois vocês pintam essa matriz e aí selam essa matriz, não é? Você explica para a gente? Só faz um resuminho desse processo para a gente. Na verdade, os bebês são esculturas, né? São esculpidas por artistas, né? Geralmente americanas. Nós temos já artistas brasileiras que são escultoras, né? E com esculturas maravilhosas. Nós recebemos essas esculturas, né? Nós compramos essas esculturas. Elas vêm limpa, vêm branca, clara, né? Sem pintura nenhuma. E o artista reborn, ele que dá a cor e dá profundidade, traz essa escultura para o realismo, né? Então, nós pintamos os bebês, nós damos os tons de pele que nós queremos, os detalhes que nós queremos, cor de olho, cor de cabelo, tudo isso somos nós que fazemos, né? A escultura não, a escultura já vem, todas elas têm um nome, todas elas têm um criador, né, uma criadora, e nós trabalhamos o processo de pintura realística, né? Nós fazemos Legal, essas esculturas ser próximas do real, né? legal. Então, Ana, é, tem a matéria-prima, então, é o vinil, né? Que é, A no caso, a matéria-prima é o escultura. vinil, É a isso, é o escultura, é vinil, a escultura. isso. Ela vem sem nenhuma textura, sem nenhuma pintura, ela vem direto da máquina, da forma que é feito, é isso? Isso, é feita uma matriz, né, primeiramente, a escultora cria essa matriz, e aí dessa matriz vai para fazer as formas que são feitas as esculturas de vinil, né? Então elas vêm para nós limpa, vêm sem pintura nenhuma, sem nenhum detalhe de nada, sem olhinho, sem nada. O vinil é uma borracha, né, Ana? O vinil ele assemelha-se a uma borracha. Ele não chega, Parece uma borracha, né? parece uma borracha. Ele é uma borracha mais macia, Uma é uma borracha borracha macia. mais gostoso de pegar, né? Mas é como se fosse uma borracha. Legal, legal. Bom, aí tem todo um processo que é feito aí de limpeza, né? De neutralização, né, Isso. Ana? Que é feito Nós fazemos a nesse bebê. limpeza desse kit para retirar todo o resíduo que fica, né, de gordura, de óleo da máquina injetora, né? A gente faz a limpeza desse vinil e aí a gente entra com o processo de neutralização, com a pintura da pele, o tom de pele que vai ser dado nesse bebê, né? E processo textura da pele, que são as manchinhas de frio, as manchinhas de atrito, que são aquelas manchinhas de lugares de maior contato, solinha de pé, palminha de mão, fazemos a unha, as veias, os microvasos, né? Nós Legal, damos a pintura toda no bebê, né? tá.
Aí Você sabe depois quantos processos de pintura, Ana, que tem um bebê? Quantos então, em processos média, existem? depende, assim, tem processos de pintura que dão 12, 15 vezes, né? Nós pintamos, são 15, Nossa, 12 camadas de pé, de tinta, vamos dizer assim. tá. Agora, tem processos que são mais simples, que são 9 camadas de tinta, Tá. 8 camadas de tinta, depende do processo de pintura que você vai estar utilizando, né? Ok, de qualquer forma é uma questão bem trabalhosa, né? Bem trabalhosa. Ana, entre esses processos tem a selagem, é isso? Aí explica para a gente aí, Isso, então, o que acontece? O a que é uma selagem selagem? A selagem é a finalização da pintura, né? A selagem é quando a gente termina toda a pintura do bebê e a gente vai passar o verniz, como se fosse o verniz, a proteção de tudo isso, né? É como se você pintasse um quadro e você depois envernizasse, depois você protegesse a sua pintura. O processo é o mesmo, né? Terminou-se a pintura do bebê, concluiu-se a pintura, aí nós entramos com a selagem de tudo isso para que não saia com o tempo. Então, a selagem nada mais é do que aquela camada de proteção. Tá. No carro também que tem, né? É um verniz, né? Isso, é o verniz de proteção, né? A gente tem alguns vernizes, né, que a gente usa. Pode ser usado os verniz, dependendo da textura que você queira dar na pele do bebê, poros, detalhezinhos, o detalhe umedecido, tudo isso é feito com verniz. Tudo isso é finalização de pintura, né? Então, a selagem final nada mais é do que a finalização com verniz. Ah, entendi. Ô, Ana, a selagem, ela é feita só no final? Como é que chama o processo que é feito nas pinturas, em cada camada, no qual você usa o forno? Toda a Ou camada é de selagem pintura também isso? é selagem também. Toda Também? camada de pintura é selagem. Por quê? Porque dependendo da tinta que a gente for trabalhar, né, dependendo do processo de pintura utilizado, esse vinil precisa ser superaquecido para que essa tinta fixe nele, né? Então, todo o processo de pintura que é feito e precisa da fixação, dependendo da tinta que você vai usar, faz o processo de selagem, né? Então, a selagem final, a última que a gente faz com o verniz. Mas todo o processo, cada camada de tinta é um processo de selagem. Tá. Então, existem vários processos de selagem. Os primeiros são para fixar As tintas, aquelas camadas de tinta, e depois um isso, final, que é para proteção total da arte da pintura. exatamente. Tá. Ana, e como é que se dá essa selagem? Como é feita essa selagem? Essa selagem pode ser feita de várias formas, né? Ela tem que ser feita através de um superaquecimento desse vinil. Então, ela pode ser feita através de fornos, através de sopradores, né? Então, o que nós temos hoje disponível para fazer essa selagem pode ser o forno a gás, pode ser o forno elétrico, pode ser o forno halogênio e pode ser o soprador, né? Então, qualquer um desses itens pode ser utilizado para fazer a selagem da pintura do bebê. Tá. É qualquer aparelho que faça o O aquecimento do aquecimento, vinil. É exatamente, o isso? aquecimento, Tá. Mas como é que se dá esse aquecimento, Ana? Deve ter uma especificação para isso, né? Sim, Tempo, quantidade de tempo, de sim. temperatura. Dependendo de Como é que é feito isso? dependendo de cada forno, aí nós temos a temperatura e o tempo. Então, por exemplo, a pessoa vai utilizar um forno elétrico. No forno elétrico, ela pode chegar a 130 graus e deixar o bebê por 4 minutos, observando sempre esse vinil, né? Porque a diferença do forno elétrico a gás e o halogênio é que o halogênio ele é em ar quente, ele trabalha com ar quente, o aquecimento, né? O forno elétrico ele dá o aquecimento através do grill dele, né? Então ele vai aquecer embaixo e em cima desse bebê. O forno a gás ele vai aquecer somente embaixo.
Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande quando não usado o forno halogênio, para que não cause a queima desse vinil e venha estragar esse bebê, esse material de Porque trabalho. eu imagino que se ele for exposto a uma temperatura muito alta, ele vai acabar amolecendo, né? Ele vai Ele acabar amolece melando, e né? ele vem a queimar mesmo, ele faz Queima. bolha, ele queima, derrete o vinil, né? Então, tudo tem que ser muito bem observado. O forno ideal para se fazer uma Art Reborn é o forno halogênio, né? Que Esse você seria a tem, forma profissional de fazer. esse é o ideal porque você controla tanto o tempo dele quanto a temperatura. Chegou naquele tempo, ele vai desligar automaticamente, ele não vai ultrapassar aquela temperatura e você consegue controlar melhor o procedimento que está sendo feito ali, o processo todo que está sendo feito. No caso do forno elétrico, tem que ficar de olho, porque às vezes pode acontecer dele ser pequeno e esse vinil está muito próximo desse grill e acabar queimando. No caso do forno a gás, nós não Não temos pode ter como, contato. não pode ter contato, porque se tiver contato, ele vai acabar queimando o vinil. No forno a gás, nós não temos como deixar ele no início de temperatura 125 graus, por exemplo. Então, o mínimo de um forno a gás é 180 graus, né? Então, o que a gente faz quando faz a selagem no forno a gás? Nós colocamos esse bebê num forno pré-aquecido, né? Aquece-se esse forno por uns 5 minutinhos, nos 180 graus, e deixa esse bebê por 3, 4 minutos. Aí você tem que tirar esse bebê, virar para poder selar o outro lado. Por quê? Porque o aquecimento dá-se de um lado só. Então, pode ser que ele consiga aquecer de uma forma uniforme ou não. Então, tem que ter essa preocupação de virar o bebê e voltar para o forno novamente para que ele sele de uma forma adequada. Já o soprador, a gente tem que ter muito cuidado em relação à distância que se tem do soprador com o vinil. Então, você não pode chegar muito próximo do vinil para que não haja queima dele, para que não haja bolhas, para que você não perca esse material, né? Então, a gente trabalha em média de uma distância de 20 a 30 centímetros, né? Para que esse vinil seja aquecido de uma forma uniforme. No mesmo processo, fez a selagem de um lado, vai virar para ser feito do outro lado, para que sele essa pintura toda de uma forma uniforme. E o halogênio, que é o mais indicado, né? Não tem essa preocupação. A preocupação que nós temos é a disposição de peças para que elas não encostem uma na outra, né? E aí controla-se o tempo e a temperatura, encerrou o processo que você programou, ele mesmo já desliga e não tem toda essa preocupação. Entendi. Ô, Ana, o que eu ia falar para você, quantas vezes, mais ou menos, um bebê, antes de ficar pronto, vai para o forno? Quantas vezes ele tem que passar por esse processo de selagem? É a mesma quantidade do número de pintura? De 8 a 9 vezes, mais ou menos. De 8 a 9 vezes ele tem que ir para o forno. Ele vai para o forno para aquecer. Para aquecer. Para aquecer. Tá. Ana, então já sabemos aí que o ideal então seria o halogênio, mas nem todo mundo usa, né, Ana? Por quê? Porque nem todo mundo consegue usar um forno halogênio. Por quê? Qual que é o motivo? Por causa do custo dele, né? O Do preço custo. dele. Ele, para quem está iniciando na arte, ele é um forno relativamente um pouco caro, né? Então, as pessoas têm um pouco de dificuldade na compra desse forno. Hoje, em média, no mercado, ele vai estar em torno de R$ 1.200 um forno, aproximadamente esse valor, né? Enquanto, por exemplo, um soprador, você consegue comprar por até, acho que R$ 200, cento e pouquinho, né? E aí, tem a opção do forno elétrico e do forno a gás, né? Só que aí a gente tem a observação que o forno elétrico e o forno a gás não pode ser reutilizado para alimento. Então, se a pessoa tiver a opção, quiser ter a opção de fazer uma selagem com um forno a elétrico ou a gás, ela não, jamais vai poder usar isso para fazer um bolo, para fazer alguma coisa que ela vá consumir depois, né? No aquecimento, esse vinil, ele libera partículas, né?
que elas grudam, vamos dizer assim, nas paredes do forno. Essas partículas são tóxicas, né? A gente está trabalhando com solvente, a gente está trabalhando com tinta à base de óleo, a gente está trabalhando com aquecimento de vinil, de borracha, né? Então, tudo isso, ele querendo ou não, com o aquecimento, ele fica, né, fixado nas paredes do forno. Então, não pode ser utilizado depois para consumo, para fazer um alimento, para fazer alguma coisa que vá consumir depois. Entendi. Então, por exemplo, quem está começando na Art Reborn, né? Então, uma dificuldade seria o forno, né? A Comprar um dificuldade forno para maior é poder o fazer a forno. selagem. Tá. Isso. Aí, no caso, para ela ter um forno adequado, seria na faixa de R$ 1.000. Senão, ela teria que passar para um soprador, que é bem mais difícil de usar, né, Ana? É mais complicado, tem que tomar mais cuidado, né? O soprador não é que ele é difícil, ele não é um equipamento complicado de se usar. Mas tem que tomar muito mais cuidado. Tem que tomar cuidado, porque às vezes a artista ela tem aquela sensação que ela tem que chegar muito perto para poder selar. Uhum. E aí é onde acontecem os acidentes com o vinil. Né? Eu imagino também que o controle de temperatura deve ser muito mais complicado também, né? Controlar a temperatura. Tem soprador que chega até 200 graus, então você tem uma ideia do vapor quente que sai dele, do ar quente que sai dele. Então, isso tem que ser ser trabalhado com muita cautela, uma distância bem segura, para que não tenha dano no vinil, porque o aquecimento dele, ele vai derreter, ele vai estourar bolhas, né, na boneca. Então, tem que ter uma distância de, no mínimo, de 20, 30 centímetros para mais, entendeu? E trabalhar com ele sempre em movimento. Você não pode trabalhar com ele fixado. Parado em cima do vinil. Se você fixar ele em cima do vinil, você vai perder o seu trabalho. Então, a única dificuldade que se tem do soprador é essa, né? É você manter distância e manter ele em movimento. Porque no forno halogênio, o que acontece? O forno é a ar também, ar quente. Só que, se você soltar, por exemplo, uma bolinha dentro do forno, uma bolinha de vinil dentro do forno, você vai perceber que ao ligar o forno, a bolinha circula. Ela fica se movimentando. Fica circulando lá dentro, né? Ela se movimenta dentro do forno. Por que ela se movimenta? Porque o ar quente está sendo jogado em círculos lá dentro, né? Não é uma coisa que é um ar jogado unicamente numa direção só. Então, o cuidado que tem que se ter com o soprador é a distância da peça e você tá com ele sempre em movimento. Você não pode parar com ele em cima da peça. Tem que vir no movimento para não ocorrer a queima do material. É que tecnicamente já não é tão simples, né, Ana? O forno halogênio é muito mais simples, né? Não tem perigo, controla a temperatura certinho, o tempo certinho, é muito melhor, né? E aí, Ana, vou ressaltar também uma coisa muito importante que você colocou aqui agora sobre a selagem, que é no caso das pessoas que também não têm condição de comprar, né, o forno halogênio, e aí acabam querendo usar o fogão de casa, né? Ou tanto o fogão comum a gás, como o forno dele é elétrico, né, Ana? Isso. E como você falou aí, né, Ana, muito perigoso, porque ele solta aí essas substâncias químicas aí, né, que ficam no forno e depois, se a pessoa vier a fazer alguma comida, alguma coisa, isso pode passar para o alimento e a pessoa pode se intoxicar, né? Exatamente. Aí vem aquela dúvida, né, Mário? Mas então quer dizer que o bebê é tóxico? Não, o bebê não é tóxico. A tinta que é utilizada não é tóxica, o vinil não é tóxico, não é isso. É o processo de aquecimento, né? Então, a gente está trabalhando com vinil, a gente está trabalhando com material e a gente está aquecendo esse material. Então, você está aquecendo aquele solvente, você está aquecendo aquela tinta, é diferente o processo, né? Então, é muito perigoso você fazer e você depois consumir, fazer o alimento ali e consumir, né? Querendo ou não, ele libera partículas, a gente sempre pede, quando for fazer, coloca mesmo o forno halogênio, coloca ele num outro cômodo da casa, onde você tenha bastante ventilação, aonde você tenha bastante ar, né, circulando, nem que ele fique fora. Exatamente, fora da sua casa, e você trabalha, põe lá, ele vai selar, você traz de volta para dentro, para você não ficar
aspirando e respirando aquele vapor que sai do forno halogênio, né? Então, tem que ter bastante cuidado em relação a isso, né? Entendi. Então, Ana, o ideal para quem está começando então, na Art Reborn, realmente, no caso, primeiro lugar, né, seria o forno halogênio, né, juntar um dinheirinho aí e comprar um forno halogênio. E Isso. se não conseguir, tem que ter um forno a gás ou um forno elétrico exclusivo, né, um fogão antigo, mas né, mais velho, mas que funcione de repente, né, para que possa exclusivamente usá-lo apenas para fazer a selagem dos bebezinhos, né? E aí, ou então ainda o soprador aí, que tem algumas questões técnicas aí, né, que tem que tomar mais cuidado, mas também que é possível também. Viu, Mário? Soprador dá certo. É só ter um pouquinho mais de paciência, né, para trabalhar com ele, porque ele funciona bem também. Tem bastante artista que trabalham com o soprador e que tem um resultado legal. Tem que ter cautela na utilização, mas dá para trabalhar. Certo, ok. Ana, o que mais que as pessoas têm que saber aí sobre esse processo de selagem do bebê? O que mais de informação a gente pode passar aí para as pessoas que querem começar na arte e querem fazer? O que mais que elas precisam saber sobre a selagem? Então, o que é importante depois, né, da gente também observar é em relação a quando a gente terminar essa selagem e tirar esse bebê do forno, principalmente a cabeça do bebê, né? Que às vezes ele sai bem quente, né, do forno, e aí a pessoa deixa de qualquer jeito, coloca em qualquer lugar e ela acaba ficando meio torta. Então, para evitar esse tipo de coisa, não que ela não volte, ela volta ao desenho original, ela volta a ficar como ela era, tudo direitinho. Mas para evitar que você tenha um trabalho de ter que aquecer novamente para essa cabecinha voltar ao normal de novo, então tomar bastante cuidado. Tirou do forno, deixa esfriar, coloca a cabecinha numa posição que você vê que ela vai ficar perfeita, até ela ficar na temperatura exata para poder trabalhar o implante. Do restante, acho que é só isso. Não tem, o processo é muito simples, não tem tanta observação, né? É só em relação aos fornos mesmo, a diferença de cada um. Aproveitando esse gancho, Ana, que você está falando aí sobre o manuseio aí do material, né, do vinil, né? Então, acabou de pintar, ele vai para o forno, né? Durante o tempo específico aí que você orienta lá no seu treinamento. Aí, quando você retorna ele do forno, você deixa ele esfriar ou tem algum tipo de pintura que é feito com ele quente mesmo? Não, a gente tem um processo de pintura que é interessante que se faça com o vinil aquecido, né? Um único processo de pintura. O restante trabalha-se com vinil frio, sempre frio. Certo. Não tem nenhum processo que o vinil tem que estar quente para ele poder ser feito. Não, tem que esperar... a única coisa que você pode fazer, no caso que nós colocamos os olhinhos, né, do bebê. Então, quando o vinil tiver ainda quente, né, que seja suportável segurar, aí nós colocamos os olhinhos do neném. Porque os olhinhos a gente coloca por fora, né? E não por dentro da cabeça. Então, é importante que esse bebê esteja um pouco quente ainda, para que esse vinil dilate e para encaixar o olhinho certinho. Então, a gente não corta a cavidade ocular por dentro da cabeça, a gente deixa a cavidade ocular fechada, como ela vem da fábrica, deixa direitinho fechada, para que esse bebê não caia o olho para dentro, não saia do lugar. Então, a gente coloca o olhinho de fora para dentro, né? Para que a gente mantém toda a segurança do olhinho que tem dentro da cabeça do bebê. Entendeu? A gente não mexe nessa estrutura, Entendi. nessa cavidade, Entendi. a gente não mexe nela. Né? Então, é o Entendi. único processo que a gente faz com o vinil quente, porque aí ele está mole, ele dilata para que a gente encaixe o olho, e quando ele esfria, o olhinho está preso lá dentro, entendeu? A única coisa é essa. Entendi.
Tá, mas dentro do processo de pintura, não, né, Ana? Não, o Dentro do processo de pintura, na não. verdade, só tem uma parte que a gente trabalha com vinil ainda quente, né? O vinil mais aquecido, que são as profundidades, né? Que a gente trabalha. Então, ressalta aonde a gente quer que fique mais para fora, mais elevado, onde a gente quer esconder, onde a gente quer afundar. Então, esse processo de profundidade, eu gosto de trabalhar com o vinil ainda aquecido, né? Que a tinta absorve melhor, você consegue ver como é que vai ficar o desenho, como é que vai ficar a pintura. Do restante, nada. Do restante, sempre com o vinil bem frio. Pintura Bem é frio. feita com vinil bem frio. Tá. Então, basicamente isso que nós conversamos, né, Ana? Dentro do processo de selagem, superaquece o vinil para que ele possa fixar a pintura que foi feita até aquele momento, certo? E depois, no final, é feita uma camada de verniz no fim para poder aí proteger a pintura, é isso? Exatamente. Porque a tinta que nós utilizamos, por exemplo, a Gênesis, ou mesmo as nacionais, elas são tintas diluídas, né? Elas são tintas que a gente prepara no momento da pintura. Então, o que que acontece? Esse vinil tem a necessidade dele superaquecer para que ele dilate e essa tinta absorva, a borracha absorva essa tinta. Se a gente não aquecer, o que que acontece? O solvente vai evaporar e essa tinta vai ficar na superfície do vinil. Então, qualquer coisa que nós passarmos em cima, e passar um pincel, passar a mão muitas vezes em cima, você tira essa tinta que foi colocada ali. Então, existe a necessidade para as tintas diluídas, tintas com a base que a gente dilui em solvente, existe a necessidade do aquecimento desse vinil para que essa tinta, para que esse pigmento seja incorporado na borracha para que ele dê o resultado que a gente quer e que isso não saia depois. Entendi, Ana. Legal. Ô, Ana, e quais são as dicas, então, para quem quer começar a empreender na Art Reborn, né? E vai esbarrar aí nessa questão da selagem. Ah, não tem um forno, não tem como comprar esse forno adequado aí, que é o halógeno, é isso? De halogênio? Cada hora fala uma coisa. Halogênio, tá, o forno de halogênio. Então, quais são as suas dicas para quem quer começar na Art Reborn? O que você dá de dica para as pessoas que querem começar, mas não tem muita grana para investir em equipamento? A dica que a gente dá sempre é comecem com algo que vocês tenham condições. Então, o halogênio hoje é fora da minha realidade, comece com soprador. Ah, eu tenho medo de trabalhar com soprador, eu acho que eu não vou conseguir manuseá-lo e tal. Compra um forno, de repente, de segunda mão, a gás ou elétrico, para que você consiga fazer a sua arte. Porque isso tudo é passageiro. Então, por exemplo, o soprador, você não vai ficar a vida toda trabalhando com soprador. Isso é o começo, isso é o primeiro passo que você vai dar. A partir do primeiro bebê que você fizer, se você trabalhar com soprador, no segundo ou terceiro bebê, você já consegue dar entrada no forno e você já consegue trabalhar de uma forma mais profissional. Então, a falta do forno halogênio não é uma dificuldade que a pessoa tenha que impeça de pintar o seu bebê, de fazer o seu bebê. Entendi. Entendeu? Não, isso não impede, porque ela pode começar com soprador. Conforme vai aumentando, vai vendendo, porque o mercado reborn é muito carente de cegonhas, não tem. Então, assim, nós que estamos no mercado hoje, a gente sente essa dificuldade, que não há profissional suficiente com produtos de qualidade no mercado. Então, se ela começar a fazer com o soprador, trabalhar direitinho, tem bebê de qualidade, ela vai conseguir no segundo ou no terceiro bebê, ela já consegue dar entrada num forno halogênio, né? Então, Entendi. isso não é o fator predominante para não fazer. Entendi. Né? Então, assim, não é porque um forno custa mais de R$1.000, eu não tenho esses R$1.000 agora, que você vai deixar de começar. Você pode comprar um soprador aí mais baratinho, aí de R$100, começar a fazer os primeiros bebês, e assim vai entrando dinheiro. Quando vai entrando dinheiro, você vai aproveitando e vai aguardando um pouquinho e vai juntando para comprar um forno para poder facilitar a tua vida e melhorar a qualidade e também
a produção aí dos bebês. É isso, então, Ana? É isso aí. Legal, Só não legal. faz quem não quer. Do resto, para Entendi. tudo Não dá-se um pode, jeito. não tem desculpa, né, Ana? Para tudo dar um Não, não jeito, né? tem. Ah, quando a gente Não quer tem. fazer, a gente consegue, a gente dá um jeito, né, Ana? É isso aí. Legal. Ana, legal, muito bacana. Acho que já demos bastante dicas aí, você já deu bastante dicas aí, né, sobre como começar a selar os seus bebês aí, independente de ter um forno, né? Então, acho que para quem está começando, acho que foi bem bacana, para eles terem uma noção de investimento, né, de que eles têm que fazer, e até mesmo como eles podem fazer de uma forma aí mais econômica, mas tendo aí o mesmo resultado para poder aí ter sucesso aí dentro da Arte Reborn, é isso? É isso mesmo. Tá bom, então, Ana. Então é isso, Ana. Obrigadão aí por essa horinha que a gente passou junto aqui. Muito obrigado, né? Continuei com muito sucesso aí com todo o teu trabalho aí. E semana que vem a gente volta aí com mais alguma dica bacana aí sobre a Arte Reborn. Então, pode despedir aí da galera aí, Ana. Beijo, viu? Eu que Boa tarde. agradeço mais uma vez, gratidão sempre. E obrigada a todos que estão aqui com a gente e continuem seguindo, que vem bastante coisa legal por aí. Legal, Ana. Então, beijo, pessoal. Até Beijo, mais. beijo. Até mais. Tchau, tchau.